Olá, meus queridos e minhas queridas. Hoje eu estou aqui com uma fera de inovação, um cara que transita de grandes corporações a mentor de startups e no meio disso tudo ele ainda é embaixador da Singularity University. Seja bem-vindo ao Doutor Startup Cash. Eu sou Saulo Miquiles, Doutor Startup, e aqui a gente fala tudo sobre inovação, empreendedorismo digital e startups. Vamos bater esse papo. Então vamos lá, estou aqui com Ale, o Errara, o Fera. Obrigado demais, cara, por estar aqui, por ter aceitado o convite, por estar aqui no Doutor Startup Cash. E vamos lá, já começa aí no Personal Pitch se apresentando, se definindo, quais as coisas que definem o Ale e a sua trajetória. Obrigado, Saulo. Obrigado pelo convite. Pô, é tão bom estar aqui contigo, presencialmente. Sim. Né? Acho que é bem diferente do que fazer um online. Falar um pouquinho de mim, então assim, o Ale, na verdade, veio do mercado corporativo, trabalhou bastante com inovação, então grandes empresas, né, dá para citar IMAF, Porto Seguro, passei pela Tech, que é uma empresa que depois foi adquirida pela Embraer. E eu também trabalhei aí com a inovação especificamente, construindo essas áreas de inovação, foi dentro da Alelo, né, que é aquela empresa de benefício, cartão, alimentação e refeição, onde aprendi muita coisa lá e tenho grandes amigos até hoje lá. E eu também fui head de inovação da CIP, que é a Câmara Interbancária de Pagamentos, né, uma empresa que responde direto para o Banco Central. E até por isso eu também tive uma cadeira no Comitê Executivo da Febraban, no Comitê Executivo de Inovação da Febraban. Então, toda a questão de PIX, Open Banking, né, todas as discussões nasceram, ou nós tivemos muitas discussões junto com o Banco Central, dentro desse Comitê Executivo, junto com os grandes bancos. Então, foi uma experiência super bacana também de ver o que realmente está acontecendo no mercado hoje, né, tanto o Open Banking como o PIX. Em paralelo, né, outras coisas que eu gosto de fazer. A gente pediu o mini CV do Ale e, cara, quase que não cabe no Dropbox, tão grande que é. Mas esse é um lado legal também, né? Porque quando eu saí do mercado corporativo e eu decidi empreender, eu já sabia qual era o meu propósito. Né? Acho que isso aqui é muito legal, assim, foi uma reflexão muito grande. Inclusive tem uma coisa legal que eu falo muito, é que eu como japonês eu não entrego a idade, né? Então eu tenho já meu Zenta, a história do Zenta, né? Que depois que a gente entra no Zenta não sai mais. Então assim, eu tive muita experiência no mercado e quando eu decidi empreender eu falei, poxa, eu quero disseminar conhecimento. Então, essa missão a gente compartilha, então. Então, perfeito. A gente vai disseminar bastante conhecimento aqui. Então, eu fui empreender, né? Hoje eu faço muita palestra e workshop para as grandes empresas. Tem o meu lado acadêmico também, onde eu dou aula para o MBA em algumas instituições. Construí uma aceleradora, inclusive uma aceleradora dentro da FIAP, né, que é uma das instituições que eu dou aula. A gente construiu uma aceleradora, ajudar principalmente as pessoas, os alunos, né, que querem empreender e descobrem isso durante o tempo, que vê a startup de um outro modo, então a gente ajuda ali na aceleração da startup que eles constroem lá dentro da FIAP. Inclusive, só abrindo parênteses, né, na FIAP, foi o precursor dessa questão do TCC, ela não ser mais aquele modo tradicional, que a gente sempre fala, né? Faz o TCC e fica depois na gaveta. Sim. Então, ele foi precursor isso há 10 anos atrás, de construir uma startup em vez de fazer um TCC. Então tem o lado acadêmico, tem a Singularity, né? Então onde eu sou embaixador aqui do Chapter São Paulo, a gente pode até discutir um pouquinho mais sobre a Singularity também. Tem uma Venture Builder que eu também estou ajudando, né, nessa construção, muito pensando na startup. E tem 3 coisas que eu gosto de falar também, né? Hoje eu invisto em startup, né? Então foi muito do meu conhecimento e eu acho que realmente, né, eu sempre falo isso, investimento em startup não é para qualquer um. Sim. Precisa entender do mercado, então apesar de ter bastante conhecimento do mercado, foi há pouco tempo que eu comecei a investir e eu já estava mais preparado. Sou advisor também de 2 startups e faço mentoria para as startups. E é uma coisa que ano passado, inclusive, eu fui entre os 10 melhores mentores do ano do Startup Awards. Foi uma surpresa para mim, eu não esperava isso. Obrigado. E a mentoria é muito disso, né? Sabe o que a gente fala? Eu sempre falo isso, não é só o give back, né, que a gente gosta de falar tanto no mercado, mas é o give first. A gente não precisa esperar alguém fazer alguma coisa para você devolver.
Você pode dar o primeiro passo. Você não faz esperando a troca. Exato. Não e a gente pode dar esse primeiro passo. Que é o e aí você dá o primeiro passo. E além disso, eu já devo ter falado isso infinitas vezes, mas você aprende, ensinando você aprende demais, né? E você sabe muito bem disso, que é professor, palestrante, sabe tanto que a gente aprende preparando uma aula, respondendo perguntas de um aluno que traz um outro ângulo, né, que você nunca tinha pensado, e aí você, ou faz um raciocínio ali, ou responde depois e constrói conexões que você não tinha feito ainda, né? Então é sensacional. Eu vou contar uma história aqui. Conte, a gente tem aqui mais umas 5 horas. Então ótimo. Não sei se o pessoal vai querer ficar 5 horas, mas aqui a gente consegue falar 5 horas. Fica aí para a eternidade no YouTube. Eu dou mentoria em vários programas, Inovativa, Founder Institute, Sebrae. Teve uma da Inovativa, inclusive foi ano passado, que eu peguei um pessoal do Nordeste chamada Valeu App. Eu fui entender um pouquinho mais, conversar com eles, e aí eles falaram que eles eram uma startup de vaquejada. Eu falei assim, nossa, mas o que é vaquejada, gente? Ah, tu não sabia o que era vaquejada? Não sabia, assim, não tinha conhecimento, assim, o que é vaquejada? E, assim, São Paulo chama de outra coisa, né? Não sei, eu não conheço, mas eu aprendi muito. Então, assim, foram, se não me engano, 3 ou 4 mentorias que a gente fez e eu aprendi muito com eles, não conhecia nada de vaquejada. E no final, na última mentoria, até brinquei com eles, né? Falei assim, acho que é o primeiro japonês que entende pra caramba de vaquejada no Brasil. Eu sou o primeiro japonês, pode colocar aí. Mas foi exatamente isso, foi muito aprendizado e a mentoria é isso, né? A gente aprende muito. Sim. E, cara, você é japonês de primeira, segunda, terceira geração? A gente chama de Sansei, né? Sansei, então é a terceira geração, os meus avós, os 4, né? Que são falecidos já, mas os 4 vieram do Japão. E você gosta da cultura? Como é que você vai lá? Como é que é isso? Com certeza, assim, é uma coisa assim... Minha esposa, né? Ela foi a primeira vez, acho que uns 5 anos atrás, 6 anos atrás. Ela não conhecia, eu já conhecia já. E ela é japonesa também. Tá. Só que ela nunca pensou em ir. Eu falei, Sandra, vamos pro Japão, né? Tem uma viagem aqui, vamos pro Japão. E ela se apaixonou. Então agora fica mais fácil, né? Que nós dois a gente quer ir. Assim, Japão tem muito para explorar, é uma cultura realmente diferente. Mas é contagiante mesmo. Assim, eu não tenho palavras, inclusive a minha próxima viagem, eu quero ir de novo pro Japão. Não tem jeito. Teve um outro convidado aqui, o João, que o João era diretor do Banco do Brasil e foi esse diretor do Banco do Brasil no Japão. Parece que nem tem mais, enfim. Mas uma das coisas que ele falou foi num negócio chamado Shoshin, que é uma cultura, um costume, uma cultura, uma filosofia de você sempre onde você chegar, entrar com o espírito de aprendizado do zero, como se você não soubesse nada e ficar 100% aberto para aprender. Eu falei, cara, sensacional, uma postura de humildade, falar assim, cara, né? E a gente vai aqui e ali pescando essas coisas da cultura japonesa e sempre são coisas muito interessantes, né? Eu mesmo não sei de tudo, né? Claro. Então a gente acaba aprendendo também, até, por exemplo, agora, aprendendo mais uma coisa. Olha aí, bacana. E aí, então, vamos tentar resumir. Você saiu desse mundo das grandes corporações, a Lelo, etc., já trabalhando com inovação corporativa e foi transitando para o mundo das startups, advisor, aceleradora, professor e até chegar agora também a investidor. E hoje você faz palestras sobre isso. Quais são as tuas palestras? Quais os assuntos que você aborda? Só um ponto aqui, né? Na verdade, assim, quando eu já estava trabalhando, né, dentro de grandes corporações, já existia toda a questão de inovação aberta, do Open Innovation. Então, por exemplo, na Lelo, eu ajudei muito nessa questão do e a gente está falando isso já há uns 8 anos atrás, não era tão disseminado a startup ainda. E eu comecei a trazer algumas startups, principalmente para um Pitch Day, né? Porque não existia um programa de Open Innovation na época. Então foi o meu primeiro contato ali com as startups, diretamente. Eu já tinha trabalhado em uma startup também. Essa é uma outra história engraçada que eu acho que é bom falar aqui. Teve uma startup que eu trabalhei também. No meio da pandemia a gente se perde assim por questão do tempo, né? Mas deve ser uns 10 anos atrás, um pouquinho mais. Eu fui convidado. Eu vou descobrindo a tua idade, eu estou fazendo conta aqui. Então eu tenho que tomar cuidado. Teve uma startup que eu trabalhei, que eu fui convidado para trabalhar, e a história engraçada é que o principal investidor dessa startup, que a startup não existe mais, por isso que eu falo que o principal investidor dessa startup era primo da rainha da Inglaterra.
Assim, histórias sensacionais dele vir aqui. Na época eu até brinquei, né? Eu brincava muito. A primeira pessoa que eu conheci realmente na minha frente, eu bate-papo, tinha uma página no Wikipedia que não foi ele que construiu, né? Foi outra pessoa que construiu. Eu brincava muito com isso. E tinha várias histórias, né, lá dentro da startup. Foi o meu primeiro contato, né, de trabalhar diretamente com startup. Já tinha também trabalhado na Netshoes, da Fit, mas já com um porte maior. Essa startup, a Money Grow, a gente construiu do zero. E aí, então, depois eu fui para a Lero, muito dessa questão do Open Innovation, de fazer relacionamento, né, grandes empresas com startups. O que é Open Innovation? Vamos começar daí. Open Innovation é você trabalhar com inovação aberta. Quer dizer, antigamente a gente trabalhava com uma inovação fechada, que era entre quatro paredes. Né? Trazer o departamento de P&D ali. P&D, as pessoas lá dentro da empresa. E a gente começou, né, mercado começou a ver, poxa, não dá mais para criar inovação dentro de casa só. A gente tem que sair dos limites da empresa. Então você trazer, seja uma startup, seja uma instituição acadêmica, isso é Open Innovation, porque a gente começa a pensar, e aí a velha história de pensar fora da caixa, pensar de forma diferente, porque é isso, né? A gente tem que trazer, fazer a colaboração, e o Open Innovation trabalha muito com isso. Então, na época, eu trouxe algumas startups, né, para fazer um pitch day, inclusive várias delas hoje estão aí quase consideradas unicórnios, mas que na época a gente começou a trabalhar junto e foi meu primeiro contato com startups. Comecei a ter também esse contato com mentoria, então eu fiz algumas mentorias na Endeavor, na época. E aí, quando eu saí do mercado corporativo, aí eu comecei a realmente fazer essas palestras, né? Então, hoje, eu falo muito da minha experiência, e a minha experiência, eu sempre digo isso, né? Algumas frases que eu digo, e essa é uma frase que eu sempre disse dentro dessas áreas de inovação que eu construí, que o sucesso da área de inovação vai surgir ou vai acontecer quando a área de inovação morrer. Porque a inovação, ela tem que ser cultura, não pode ser um departamento. Então é uma frase que eu sempre falo isso dentro das empresas. Uma outra que eu gosto de falar bastante é a questão da inovação, né? O Mindset Fail Fast. Então é uma palestra que eu tenho hoje para falar exatamente de que... E é isso, né? Assim, errar é um outro pensamento de errar de anos atrás. Porque antes a gente errava e era punido. É completamente diferente. Hoje a gente tem que pensar diferente. Assim, o errar é bom desde que a gente aprenda. Então esse aprendizado em cima do erro é importante. E o outro lado, Ale, que assim, você tem toda a razão, a ótica sobre o erro mudou, né? O erro passou a ser algo que não é mais completamente ruim, pelo contrário, ele chega até a ser incentivado, e o outro lado da moeda com isso você pode arriscar, né? Porque se você não pode errar, você não arrisca, você fica ali só no feijão com arroz. A partir do momento que você errar em um ambiente seguro, você não vai ser demitido, não vão descontar o seu salário, etc. O incentivo agora é diferente dentro de uma corporação que a gente está tratando. Cara, arrisca, porque se você errar, tudo bem. E se der certo, você vai ser muito bem recompensado. Então, o jogo de incentivos dentro de uma corporação muda, né? Por isso que eu tenho batido no martelo também, que eu tenho utilizado, que é o Humanized Innovation, né? Inovação humanizada. Tem que ser do lado de pessoas. Para a gente conseguir chegar, né, num incentivo, né, para mostrar que realmente o errar é bom desde que a gente aprenda, a gente tem que começar a mudar a cabeça, principalmente dos gestores. Sim, de cima para baixo. De cima para baixo. Então é isso que eu tenho trabalhado bastante para mostrar que assim, né, o erro, e aí eu sempre coloco isso também, não vai errar botando fogo numa fábrica, por exemplo. Né? Esse é um erro que não dá para fazer. Até porque é um erro que a gente já sabe que vai dar errado, digamos assim, né? E eu gosto, uma coisa também que eu acabei não falando, mas que é legal falar também, assim, eu adoro filmes e seriados, né? Eu gosto de até contabilizar isso. Ano passado foram, eu não tenho o número certo, mas foram 125 filmes que eu assisti ano passado e 54 temporadas de seriados. Ano passado. Maria. E esse ano já tô chegando, né? Se a gente for fazer a conta até o final do ano, vai chegar mais ou menos nisso. Tu não dorme, então? Tu assiste... Sabe que o pessoal fala assim, pô, Ale, você faz tanta coisa... Você não deve dormir, né? Eu falo, não, é que a vantagem de ser japonês é que eu posso brincar comigo mesmo que sou japonês, né? Mas, assim, não vai ser cancelado, né? Não vou ser cancelado. Ser japonês é bom, porque assim, não é questão de eu não dormir. É que eu tenho um monte de clone, né? Aí, o Ale que tá aqui, na verdade, não é o Ale oficial, né? O Ale ele tá dormindo lá. Exato. Tá certo. Então. Bem Elon Musk isso, né? E uma das coisas que eu gosto na minha palestra que eu falo muito são dois seriados, inclusive fica a dica aqui pro pessoal, né?
é uma do Challenger, né? De novo a gente vai entregar a idade aqui, né? O Challenger foi aquele ônibus espacial que explodiu com pessoas lá logo depois do lançamento, que era... Era aquele que tinha a professora? Tinha professor, eu vi esse aí. E tem, né, um seriado muito bom no Netflix, inclusive tem um lado do Ale também que eu sou muito emotivo, né? Então, no Challenger, né, naquele seriado do Challenger, eu chorei. Porque eu lembrei muito que na época, né, a gente assistia Fantástico, assistia Jornal Nacional. Eu não era nascido nessa época, mas continua. Tudo bem. Então, assim, eu fiquei muito emocionado porque depois, anos depois, acho que uns 3, 4 anos depois, eu fui para os Estados Unidos, né, fui para a NASA, visitei o Memorial, então tudo isso me lembrou ali. Mas, voltando aqui para o erro, né, era um erro que não podia ser feito. A gente estava lidando com vidas de pessoas. Que é diferente, aí você citou o Elon Musk, né? O SpaceX, antes, né, do lançamento oficial, o Elon Musk explodiu várias vezes o foguete dele. E toda vez que ele explodia, ele ficava muito feliz. Por quê? Porque eram dados que ele podia aprender para que ele conseguisse... E tinha melhorado um pouquinho, né, do outro. Eu lembro de um desses que o foguete explodiu. E eu comentei com um amigo meu, falei assim, mas olha o Elon Musk, o cara tá feliz. Exato. Aí esse amigo, isso aí é marketing, não quer admitir que ele errou, que não sei o que e tal. Que pode até ser, né? Pode até ser. Ele é um cara controverso. Né? Ele é um cara controverso, pode até ser, mas é um bom exemplo para a gente usar do conflito dessas culturas. De alguém que tem uma visão de que errar é errado, fracasso significa fracasso, e erro não significa fracasso. E alguém que incorporou essa nova cultura e disse assim, cara, eu vou explodir vários foguetes. Para dar certo, eu vou explodir vários foguetes. Tá na minha conta, já sei que isso vai acontecer. Exato. E olha onde a SpaceX chegou, fora ele, né? Exato. E aí tem, né, mais um seriado também no Netflix, que é o Inspiration 4, que conta a história das 4... Primeiro lançamento com 4 civis. Só civis, né? Então, também é outro que, por acaso, eu me emocionei bastante. Assim, o primeiro capítulo, para quem não assistiu, vai se emocionar bastante. E nas tuas palestras você faz conexão com filme, com seriado, isso é bem bacana, né? Com filme e seriado. Então, assim, eu juntei 2 paixões nessa louca. Então, assim, é a inovação que eu curto, né? Eu me encontrei no mercado, encontrei realmente, né? Que a gente estava falando muito dessa questão do aprendizado. Eu gosto de pesquisar bastante sobre isso. Eu juntei com essa questão de filmes e seriados, que é uma outra paixão. Eu tenho, inclusive, discutido com alguns diretores, alguns roteiristas de filme, que eu quero aprender um pouquinho mais. Não tem nada a ver com a questão de inovação, mas tem sim algum tipo de relação. Entendi. Então é isso que eu tenho tentado feito, e assim, nas minhas palestras é trazer desde dicas de filmes e seriados de acordo com o tema, até cenas de filmes, né, frases que são faladas ali. Então eu tento trazer de alguma forma, para até ficar mais útil, e a palestra ser mais... Né, de um modo diferente, não ficar tão aquela coisa burocrática. Tão burocrática. Mas esse é um ponto de pessoas que fazem muita coisa. É que você começa a juntar paixões, coisas que passam a ser meio que hobby, meio que trabalho, né? Sim. Eu não sou muito fã daquela romantização de assim, ame o que você faz, você não vai trabalhar na vida. Eu acho que isso é um pouco over, assim, um pouco demais. Eu concordo com o que está por trás disso, mas eu acho que isso já é romantizado. Outro dia me perguntaram isso também no Instagram, como é que você dá conta de fazer tanta coisa? Aí eu brinquei, cara, só não vai falar que é clone também, né? Não, eu não tenho condição. Até porque as pessoas acompanham pelos cabelos brancos. Cada história que entra, eu tô com mais cabelo branco, mais cabelo branco. Mas eu brinquei assim, olha, 70% do que eu faço, eu gosto. Então, na verdade, a pergunta era sobre o que eu faço no meu lazer. E aí eu estava comentando, né, que com filho e tal, meu lazer estava reduzido, mas que 70% do que eu faço era coisas que eu gostava. Então, por exemplo, isso aqui, gerar conteúdo, né, missão, educar, eu adoro fazer isso. Exato. É um trabalho? É um trabalho. Mas a gente está se divertindo? Está se divertindo. Eu estou aprendendo. Estou gerando conteúdo. Minha missão está sendo cumprida aqui. Então, isso é sensacional. Você faz com muito prazer. A gente já está aqui, né, são agora 8h15 da noite e vai. Então, é um segredo também de você ter muita coisa para fazer. E juntando, eu adorei essa conexão que você fez. Trazer filme, seriado, porque aí você tem essa desculpa de que tu não é um vagabundo, né? Que tá 54 séries. Não, eu tô trabalhando aqui, para com isso. Exato. Mas tem uma coisa que também, né, dentro da minha carreira, e aí eu tô falando na época do corporativo, e é engraçado isso que eu conectei com o que você falou. Na época do corporativo, né, a gente
E assim, eu nunca vou falar que eu nunca vou voltar. Né? Não dá Claro, para falar isso. claro, Pode ser claro. que em algum momento eu volte. Mas naquela época eu estava muito estressado, inclusive eu tive burnout. Uhum. Então a gente trabalhava, né, aquela questão muito pesada, né, chega lá 8 horas da manhã, vai saber quando que você vai embora, mas tinha alguns dias específicos que eu saía às 18 horas porque 19 horas eu ia dar aula. Então esse era um tempo que eu conseguia sair, né, sem precisar ficar até mais tarde. Quando eu chegava na sala de aula, eu me questionava, sabe, eu me questionava assim, cara, o que eu tô fazendo aqui na sala de aula? Cara, eu podia estar dormindo, eu podia estar descansando, eu podia estar vendo um filme. Sim. Eu ficava com aquele negócio na cabeça, puxa, tô cansado, tô fazendo um monte de coisa, o que eu tô fazendo aqui? E aí começava a dar aula. Quando eu saía da aula, ia às 11 horas, 11h30, aí eu falava, cara, é você porque eu tô aqui não. Porque eu gosto disso. Porque é uma coisa que, né, dá uma energizada pra mim, né? Dá uma energizada e eu saía, toda vez eu saía feliz. Eu entrava toda vez me questionando, e eu esquecia, me questionava, e aí eu saía totalmente uma pessoa nova. Cara, olha a conexão. Eu fiz 3 meia maratona na minha vida já, 21 quilômetros. E a sensação é exatamente a mesma. Lá pelo quilômetro 15, 16, você dá o que a gente chama de dar uma quebrada, que é o corpo, os músculos começam a doer, você desidrata e etc e tal. E, cara, eu lembro direitinho na minha primeira, assim, que ideia idiota que é alguém falar um dia eu vou correr 21 quilômetros e sair correndo 21 quilômetros de um ponto para o outro à toa. Né? Que ideia idiota. E aí eu lembro chegando ali de chegada, morto de dor, cara, aquela adrenalina, aquela sensação de vitória sensacional, o corpo cansado, Sim. Né? Mas aquela adrenalina, aquela coisa, no dia seguinte, quando é a próxima, né? Porque você esquece a motivação, ou no momento de... Você não esquece não, mas acho que no momento de dor muito grande, né, a dor suplanta qualquer coisa, mas logo depois você volta ao seu propósito, à sua motivação, e depois você quer de novo. É bem da aula isso. Isso aí, pra mim é isso, assim, né? E eu acho que é uma coisa que eu não digo que todo mundo precisa fazer para pensar, mas isso vai ajudar muito e aí é o que você falou, né? Tanto na carreira, né? Para que a gente possa realmente fazer alguma coisa com propósito, né? Que eu acho que é um pouco disso, né? Que tem esse propósito por trás que faça bem para você. João, acho que não precisa ser 100% do tempo, né? Mas com certeza vai ajudar e não ficar aquela coisa, né? Eu não é criticar, né? Mas assim, eu vejo tanta gente falando assim, poxa, eu não curto o que eu estou fazendo hoje. E eu falo assim, você hoje tem uma oportunidade que anos atrás não tinha. Por quê? Porque anos atrás, a gente tinha que trabalhar na mesma empresa, e se a gente saísse da empresa, era mal visto. Sim. Minha mãe criticou muito, de uma entregou da idade. Minha mãe me criticou muito quando, depois de 2 anos trabalhando numa empresa, ela falou, por que você está saindo dessa empresa aqui? Porque naquele momento era exatamente que a pessoa ficava a carreira inteira na mesma empresa. Aposentava lá. Hoje, a gente tem essa vantagem de que não é a empresa que a gente escolhe, é você que escolhe a empresa. Então, assim, a pessoa que está reclamando hoje, não é criticar, que, né, acho que cada um tem seu momento, tem gente que não tem como também escolher. Cada um tem sua realidade, não é todo mundo que tem essa possibilidade de escolher. Exato. Mas hoje a gente consegue, né, fazer pensando de uma outra forma. E assim, que seja, por exemplo, ir para o lado do empreendedorismo. Que seja construir uma startup. E aí também eu queria até fazer um parênteses aqui. Empreender, lembrando que empreender não é necessariamente criar uma startup. E a gente só tem que tomar cuidado que, assim, startup, eu gosto de falar isso, startup é o novo criar banda de rock, né? Porque o que antigamente era, vamos todo mundo criar uma banda de rock, porque todo mundo, né, tá falando nisso, hoje todo mundo fala que é startup. Mas não necessariamente você precisa construir uma startup, né? Então hoje a Innovate, eu dando palestra hoje, eu não quero escalar isso daqui. Porque eu quero fazer as palestras, isso me faz muito bem. Isso não quer dizer que eu também tenho outro negócio que eu estou construindo, que é uma startup, o meu investimento em startup. Então são coisas diferentes. Mas assim, você não precisa empreender pensando que vai ser uma startup. Você pode não ser uma startup. Complementando esse raciocínio, eu acho que nós dois aqui na mesa somos exemplo disso, que é, além de você não ficar numa empresa só, você não faz uma coisa só. Né? Você tem diversas atividades, eu tenho diversas atividades, elas se complementam de um jeito, não se complementam de outro, mas isso faz parte desse espírito de querer mais, né? De buscar outras coisas, etc.
Mas, cara, só para a gente fechar esse assunto das palestras, da Innovate. Então, você faz palestras para corporações, ou onde é que o pessoal te acha? Tem um site da Innovate, eu boto aqui na descrição. Tem o site da Innovate, Tá, né? depois Tá você me passa, a gente bota na tá, descrição. tá aí, tem também o Instagram, tem o LinkedIn também. E, então, assim, em cima da minha experiência, né? Tudo em cima da minha experiência. É ver essa questão do Fail Fast, é a questão da inovação corporativa, muito a questão do mindset, é a questão da inovação humanizada. E eu tenho uma mandala também que eu criei, que é exatamente mostrar qual o caminho para um gestor para que a inovação vire uma cultura. Então, são 4 itens que eu quebrei ele dentro dessa mandala, em que eu trabalho, né, desde a questão do mindset, a governança de inovação, que é importante, a questão da entrega de valor e a questão da ferramenta, metodologia, o que for ali, que é o último. E isso que a gente tem que começar a pensar também. Não é porque eu fiz design thinking que eu já sou inovador. Né? Então, a ferramenta é só uma das possibilidades. Você tem que ter, na verdade, uma caixa ali de ferramentas que você pode utilizar e aí para o que for. Então, eu trabalho dentro dessas 4 mandalas e como já que a gente está falando tanto, né, nos últimos anos, da questão da exponencialidade, então, cada um desses 4 itens eu explodo em mais 4 sub-itens. Então, são 16 sub-itens para as empresas começarem a pensar para que vire realmente uma cultura de inovação e não fique só dentro do departamento. Então, também é mais uma palestra, que também tem um workshop também, que as empresas hoje contratam. Então, é um start para que... plantar aquela semente ali. Plantar aquela semente, principalmente para gestores executivos. E me diz uma coisa, tu já se deparou com uma grande corporação que contrata o teu serviço de alguém, mas que fica aquela coisa assim, só da boca para fora, só o marketing? Direto, né? Porque a gente conversou aqui, eu acho que foi até rápido demais, que a inovação ela tem que começar na cultura, né? E aí, de cima para baixo, não adianta ser... cria lá um departamento com 2, 3 pessoas, mas... Como é que é isso na prática? Você já respondeu com certeza várias vezes. Como é que é isso na prática e como que muda uma cultura? Porque, cara, por outro lado é muito difícil, né? Eu acho que tem alguns pontos aqui. Primeiro, quando a gente fala de inovação e mudar a cultura, não vai achar que a empresa vai mudar de um mês para outro. Claro. Isso aqui é médio e longo prazo. Né? Então, é uma coisa que realmente precisa trabalhar. É o lado, de novo, Humanize Innovation, falar das pessoas, né? E, de novo, não precisa falar de cultura de inovação. Se eu falar de cultura como um todo, é difícil. É difícil, Então, por isso que acaba sendo até mais fácil, eu não digo que acontece com todas as empresas, mas é mais fácil quando uma empresa já nasce digital, né? Com pessoas já com esse pensamento, diferente de uma empresa já tradicional, com 50, 100 anos, realmente é mais difícil. E aí é uma provocação que eu tenho feito muito no mercado, né? Já que não pode existir área de inovação, isso tem que ser como cultura, quem que pode puxar isso daqui? Porque alguém tem que puxar, assim, não dá para falar assim, todo mundo agora vamos trabalhar, todo mundo seja inovador, não dá. Alguém tem que puxar isso aqui. O que eu tenho provocado muito é, quem que conhece mais de pessoas dentro de uma empresa? É o departamento de gestão de pessoas. Então, já que a gente vai trabalhar com cultura, vamos pensar no pessoal de gestão de pessoas, ou o antigo RH. Vamos trabalhar com o pessoal de gestão de pessoas. Então, isso que eu tenho trabalhado para que... E tem outra coisa, né? O RH, ele está numa transição, né? Está saindo do RH para gestão de pessoas. Eles também estão se renovando. Sim. Eles já estão pensando de uma forma diferente, e se eles não mudarem, eles não vão ficar naquela questão operacional. Eles também estão nessa leva de turma, de disciplina, de departamento que está meio antiquado já e está precisando evoluir. Então, por que não essas pessoas começarem a puxar? Então, inclusive, né, desculpa fazer uma propaganda aqui, não, vai lá. Mas acho que, inclusive, vai estar exatamente quando a gente estiver falando aqui, vai estar passando o CONAR, vai estar rolando o CONAR, eu vou estar ali falando de inovação. Então, a inovação precisa estar isso como cultura e, por que não, dentro do departamento de gestão de pessoas. Isso, inclusive, foi uma coisa que eu aprendi muito e eu quero agradecer muito também, foi dentro de algumas empresas que eu trabalhei, né? E uma delas foi a Alelo, né? Então, lá eu aprendi muito, a Soraya, eu agradeço até hoje eu falo com ela, e ela é uma pessoa sempre que foi muito aberta e ela sempre foi a head de RH. E ela sempre falou sobre isso. Então ela já tinha um pensamento diferente. E eu comecei a realmente concordar isso com ela. É interessante porque é contra-intuitivo, né? Você fala em inovação, normalmente tende a empurrar para a TI.
Pelo menos o que eu tenho visto assim, não. Inovação é tecnologia, é TI, né? Fazer aquele raciocínio bastante raso. Isso está trazendo completamente o contrário, não. Pessoas, cultura. Também já falei isso diversas vezes nesse podcast. A gente, que eu sempre, o tema é inovação, é empreendedorismo digital, é startup, mas são pessoas. Não importa a tecnologia de ponta da SpaceX, pessoas, né? Pessoas. Então, quando se fala de cultura, aí pessoas na veia, não tem para onde correr, né? Não tem um software que você aperta um botão, um algoritmo roda e transforma a cultura. Né? E aí eu vou mais além, né? Vamos lá, sim, eu concordo contigo, porque tecnologia é um meio, né? A gente chegar lá, assim como transformação digital, inovação também é isso, não dá para colocar dentro do departamento de TI. Até porque se você coloca no departamento de TI, você vai ficar enviesado, né? Você só vai fazer tecnologia. Uhum. Inovação pode ser coisa simples também, né? Eu sempre gosto de contar na minha palestra. Você já viu alguma vez, Saulo, sendo vendido num hortifruti ou no supermercado, frutas cortadas? Já. Parece ser o cúmulo da preguiça você comprar frutas cortadas, mas as pessoas compram. Sim. Inovação, né? E aí não querer ficar falando aqui que é inovação, mas assim, inovação não é ideia, precisa dar resultado. Né? Precisa pôr em prática. Não pode ficar só na ideia. Isso aqui é um caso muito real, assim, sem tecnologia, você está vendendo mais caro que as pessoas compram, e as pessoas não compram por causa que é fruta só. Compram porque tá ajudando o tempo da pessoa. Sim. A pessoa não, né, principalmente no tanto trabalho que a gente está tendo, é mais fácil pegar frutas cortadas e comprar. E a gente está falando de uma inovação simples e sem tecnologia. E eu já vi muitas pessoas criticando isso, né? Eu fui um desses já antes de entender o mecanismo, de assim, cara, é o cúmulo da preguiça, pelo amor de Deus, como é que alguém gasta dinheiro com isso, e etc. Não, mas alguém ali teve uma sacada, entendeu uma demanda, né, que é exatamente essa, que tem pessoas que compram tempo. Exato. E esse conceito de comprar tempo, para mim, é sensacional. Não é que você está pagando à toa por algo que você poderia fazer. Claro que você poderia fazer. Mas o seu tempo vale muito mais do que aquilo ali. Então está saindo, na verdade, mais barato para você. Com certeza. Né? Achei sensacional esse teu exemplo. É uma grande inovação. E além disso, as famílias estão ficando menores, né? Então você não vai comprar uma melancia inteira que ela vai estragar. Você compra ali cortado. Mas alguém parou, percebeu essa demanda e inovou contra a maré, contra as críticas, né? E deu muito resultado. Cara, adorei esse exemplo. Dizem, né? E aí eu não fui atrás, até peço desculpas, né? Questão do tempo, tudo, mas dizem que inclusive isso aí não nasceu por causa da questão do tempo, né? Nasceu com pessoas que tinham algum tipo de deficiência, alguma coisa de motora, e aí começaram a vender isso, e só que aí viu uma outra oportunidade exatamente para as pessoas que compravam o tempo. Então, assim, quando a gente fala da inovação humanizada, né, que é a questão de pessoas, não é só interno a questão da cultura, né? A gente está falando também do nosso cliente. A gente tem que atender o nosso cliente, a gente tem que entregar valor para o nosso cliente. A gente não tem que fazer, de repente, algum produto que é tecnologicamente super legal, mas não está resolvendo nenhum problema dele. Nada, Então, aquela velha história, né, que a gente sempre fala, e eu gosto muito de falar com as startups, nas minhas aulas também, não se apaixone pela solução, se apaixone pelo problema. A gente tem que entender muito bem qual o problema que está sendo resolvido, porque a tecnologia, a solução pode ser N. Né? A velha história, pode ser que eu estou pensando no blockchain hoje, mas o mesmo problema eu consigo solucionar com uma planilha Excel. Por que eu vou fazer um blockchain? Faz um Excel logo. As pessoas pegam o que está na moda, agora também tudo é blockchain. E não, ou agora tudo é metaverso. Né? Metaverso, Web3, NFT, DAO e vai. Galera, só lembrar vocês aí para curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal. O bate-papo tá muito bacana aqui. O bate-papo é tão bom que muitas vezes eu esqueço, mas agora eu lembrei, né? Tô me forçando aqui a pedir para a turma ajudar aí o canal a crescer. Cara, você é embaixador da Singularity University. O que é a Singularity? A Singularity nasceu, né, lá nos Estados Unidos, né, junto com algumas empresas, né, citando aqui NASA e Google, e até, também de novo, não vou lembrar aqui, mas 4 anos atrás, a sede da Singularity era dentro da NASA. Né, e depois eles compraram um espaço, tiveram um espaço próprio ali e saíram dentro da NASA. Mas a grande questão é assim, a ideia deles sempre foi impactar 1 milhão de pessoas com tecnologias exponenciais.
Então, eles têm vários cursos ali, né? O Executive Program, que é um dos mais conhecidos. E no Brasil, eles são, né? O Country Partner aqui no Brasil é a HSM. Hoje eu sou embaixador do Chapter, são acho que 60 chapters, se não me engano, no mundo, em 30 e poucas cidades no mundo. Nossos chapters, né, que estão espalhados aí pelo mundo, são pessoas voluntárias, que querem realmente criar algum tipo de impacto. E aí utilizando essas tecnologias exponenciais que a gente tem disponível junto com a Singularity. Então hoje o Chapter, né, eu sempre falo isso, né, a gente responde direto lá para os Estados Unidos e a gente tem a abertura, inclusive, de conhecer um pouquinho mais o que está acontecendo em outros países. Por causa que, né, os chapters estão espalhados. Até também 4 anos atrás, a gente tinha encontros presenciais de todos os chapters do mundo, que era um espaço super bacana, a gente conhecer um pouquinho mais. E é engraçado, né, como que a gente também acha que o Brasil está sempre para trás. A gente pegava, eu conversava com pessoas, né, de países de primeiro mundo que tinha também problemas para resolver muito parecidos do Brasil. Então, né, de novo, o problema existe, e por que não começar a juntar, fazer essa colaboração, e claro, né, com toda a questão da Singularity, todo o conhecimento da Singularity. Então hoje a gente o capítulo aqui de São Paulo é formado, eu vou me enganar que eu vou esquecer de alguém aqui, mas só para não falar nomes, a gente é mais ou menos 8 pessoas, e a gente faz muitos eventos, think tanks, mas que assim, esses eventos, isso eu sempre coloquei muito bem, assim, desde o momento que eu assumi como embaixador aqui do Chapter São Paulo. Eu não quero fazer um evento em que a gente vai ficar pensando no que a gente vai fazer. Eu quero sair com coisas concretas. Vamos na massa. Eu quero que saia, assim, dentro de um ano, que a gente consiga impactar, nem que seja, eu gosto muito de falar isso, a gente tem que pensar grande, mas começar pequeno. Que a gente consiga impactar algumas pessoas nesse primeiro momento. Porque se a gente, e aí é muito questão de startup, né? Porque se a gente consegue validar, impactar algumas pessoas, o modelo talvez a gente consiga replicar. Então, minha ideia é que dentro desse um ano aqui, a gente consiga impactar mesmo que sejam poucas pessoas. E o impacto hoje, nosso statement que a gente criou esse ano, é focar no pessoal da Zona Leste, e a gente tem pessoas da Zona Leste dentro dessas 8 pessoas que eu citei, e que a gente consiga levar nova renda lá para o pessoal. Então isso que a gente está fazendo, e de novo, são pessoas voluntárias, a gente não está ganhando nada em cima disso, a gente está doando nosso tempo para isso, e principalmente a gente quer ouvir pessoas que estão lá. Né? Porque, de novo, não adianta, e aí volta na questão do Open Innovation, né? Não adianta a gente fazer uma inovação ali dentro da nossa casinha. A gente está abrindo cada vez mais, ouvindo pessoas da região, entender mais da dor para a gente conseguir fazer esse impacto e chegar numa solução. Vocês estão nessa fase de ouvir, né, essas pessoas para entender como, e aí vocês levam isso para a Singularity, trocam ideias com os outros chapters para ver, desenhar uma solução. Que interessante. Então, na verdade, cada chapter tem o seu statement, né? Tá. Mas essa troca sempre acontece, a gente sempre está trocando com outras pessoas aí do mundo. Entendi. Cara, eu lembro quando uma das vezes que assim minha mente explodiu foi quando eu vi um vídeo do Peter Diamandis explicando os 6Ds lá, da exponencialidade. Eu falei assim, meu Deus. Aí acho que foi nessa série de vídeos do YouTube, um atrás do outro, que eu entendi o que era Singularity. Entendi não. Conheci Singularity, etc. E foi me abrindo esse mundo também. Falei assim, cara, que conceito sensacional. Não sei se está fresco na tua cabeça você explicar pra gente os 6Ds lá, digitalização. Não vou lembrar agora de cabeça, que já faz tanto tempo que a gente fala sobre isso, mas exatamente, né? Acho que o Peter Diamandis, a gente pode citar aqui, o Peter Diamandis, ele tem uma cabeça superior, eu já vi várias palestras deles. Na verdade, todo o pessoal lá da Singularity tem muitas palestras bacanas, né? Inclusive tem algumas coisas que estão disponíveis também, que acho que vale a pena ver. Mas eu sempre falo, né? Se tiver a oportunidade de ir para os Estados Unidos, dá uma olhada, ou vai, de repente, até num evento da Singularity, que realmente é para explodir a cabeça. De você olhar de um outro modo, de você olhar, e de novo, né, que não seja só tecnologia, mas que a gente consegue exponencializar, que a gente consegue, né, pensar de outra maneira que possa trazer para cá. Eu acho que só tem que tomar um pequeno cuidado no seguinte sentido, cuidado para também não explodir a cabeça quando você vê algumas coisas dessas e não conseguir aplicar. Porque aí volta da questão que eu gosto de falar muito, né? Que inclusive um outro grande amigo aqui, que eu vou dar um abraço aqui pro Piazza, que ele fala muito isso, né? Criatividade tem essa questão de a gente pensar fora da caixa, mas quando a gente pensa fora da caixa, aproveita e chuta a caixa bem longe. Porque senão em algum momento você vai voltar para a caixa. Você volta para a caixa, boa. E quando a gente fala dessa questão de olhar coisas fora, por exemplo, dentro da Singularity, cuidado para não voltar para o seu dia a dia dentro do trabalho e ser engolido pelo seu trabalho. Porque aquilo que você viu vai ficar só na estante, você não vai mais voltar. Então tem que pensar em alguma coisa realmente
criar um impacto, de utilizar, que seja também, né? Por isso que o chapter que a gente está construindo, a gente está pensando, é muito disso, assim. De repente são pessoas que querem impactar, mas não tem essa possibilidade dentro da empresa. Então vem aqui pro chapter, né? Vem ajudar a gente, vamos criar alguma coisa e que seja de impacto. E de novo, né? Todo mundo voluntário aqui, a gente não está pensando em ganhar dinheiro, mas que realmente a gente consegue criar algum tipo de impacto. Bacana, cara. E a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de iniciar, né? E você me falou um monte de coisa que eu achei interessante. A primeira delas é o uísque japonês. O que existe isso? Que história é essa? Ó, whisky também, a gente vai começando a falar das minhas paixões, né? A gente falou de inovação, a gente falou de filmes e seriados. Eu tenho que falar aqui da minha esposa. Tá certo. Eu já falei errado, né? Porque se ela ver, ela foi terceiro lugar. Né? Depois edita, eles colocam em primeiro. Tá, a gente conta de trás pra frente. E tem um whisky, assim, que eu sou apaixonado mesmo. Eu tenho uma minha coleçãozinha aí, o pessoal que me conhece sabe da minha coleção. E assim, eu sou uma pessoa também super aberta. Todo mundo está convidado para ir em casa experimentar o whisky. Independente do whisky, tá? Eu sou uma pessoa realmente, cara, vem em casa, vem beber meu whisky. E o whisky japonês, realmente, assim, para quem conhece, é muito bom, é conhecido no mercado. Inclusive, quando eu fui do Japão... Desculpa a ignorância, porque para mim, do Japão só saía saquê. Não, mas é normal, né? Uhum. A história é que, assim, quando fala de comida japonesa, sushi e sashimi. Mas, assim, existe uma abrangência de comida também. E bebida alcoólica é a mesma coisa. Aliás, cerveja japonesa é muito boa, tá? Fica essa dica aqui também. Inclusive, né, quem vier para São Paulo ou estiver aqui em São Paulo, vai na Liberdade, tem algumas cervejas japonesas diferentes também, que vale a pena experimentar. Mas o whisky, inclusive o whisky vende na Liberdade também, tá? Mas é um whisky muito bom. Eu fui na destilaria ali do Japão, dos whiskies japoneses, eu comprei whisky. Então, assim, toda vez que eu vou pro Japão, não vou toda vez, né? Mas, assim, já fui... Que pertinho. Do lado aqui, é rápido. Mas acho que 4 ou 5 vezes que eu fui, toda vez eu sempre trouxe um whisky japonês. E, assim, é realmente muito bom, vale a pena. Inclusive, fica a dica aqui, né? Na próxima, se quiser, eu trago meu whisky aqui. A gente vai marcar uma outra e você traz o whisky. E tem uma que, inclusive, já pegando esse gancho que foi de whisky da Singularity, também acho que 3, 4 anos atrás, a gente foi lá pro evento da Singularity. E no happy hour deles, inclusive foi legal porque foi dentro de um museu, tinha um espaço ali que eles estavam oferecendo whisky. Uhum. Aí eu fui entender um pouquinho mais, aí eu fui perguntar para as pessoas, aí eu descobri que o whisky não foi feito em barril, foi feito em laboratório aquele whisky. Era um whisky tecnológico. Então. Eu achei sensacional aquilo lá. Eu experimentei, era bom. Uhum. Aí eu cheguei para a pessoa ali do lado, né, que estava oferecendo, mas eu quero comprar um. Aí ele falou assim, não tem como vender isso aqui, né, tá com uma degustação, a gente não tem nem dinheiro, assim, não posso aceitar dinheiro, cara, não tenho nem máquina de cartão aqui. Eu falei, não, eu não vou sair daqui sem esse whisky. Eu falei, não vou sair daqui sem esse whisky, não. Ele falou, então, aí ele começou a conversar com as pessoas, faz o seguinte, compra pelo site, fala que vai retirar lá, só que eu já te dou, depois eu dou baixa ali. Então, no meio da festa, eu saí com uísque. E aí, uns amigos meus viram também, e falaram, como assim você conseguiu a garrafa de uísque? Eu falei, fiz isso. Você quer? Eu falei com o cara. Aí, eu falei ali, juntei mais 2 pessoas, aí a gente fez a compra. Só que tinha uma pessoa que, de novo, não quero falar mal da pessoa, até não vou citar o nome da pessoa, que ele já estava um pouquinho já mais alto, né? Uhum. Só que ele falou, olha, eu quero. Inclusive não é brasileiro, tá? Eu quero. Eu falei, não, vamos lá, eu consigo pra você. Aí ele comprou, aí no final da festa, no dia seguinte eu encontrei ele, falei, fulano, e aí, gostou do uísque? Lembra do que você comprou o uísque? Eu falei, não lembro. Não sei onde que foi esse uísque, ficou no meio do caminho. Caramba! Eu falei, sério, olha que eu comprei esse uísque? Esse uísque é bom mesmo. Ficou na história. Mas vem cá, ele não é envelhecido. Não é envelhecido, é feito em laboratório, sai direto do laboratório, e assim, gosto de um whisky como um barril mesmo. E tá ali na minha coleçãozinha, tá? Já tá terminando lá. Ali. Tá evaporando, né? Mas eu preciso comprar outra, senão eu vou ficar com vontade, mas ele é muito bom. Interessante, essa eu nunca tinha ouvido falar. Então tem whisky japonês, tem o de laboratório. Tua coleção é boa. Eu não sou expert, tá, Saulo? Tô falando aqui, eu posso estar falando a maior besteira aqui, mas é o que eu conheço, tá, de whisky. Não sou expert em whisky, tá? Cara, e outra coisa que você me contou,
que essa bateu muito comigo, é Disney. Nossa, né? Disney é uma paixão, viu? E a gente tava falando aqui, né? Acho que é outra coisa que a gente tem aqui em comum, né? Disney, eu já fui. Outro dia eu tava tentando contar, mas acho que eu fui umas 10 vezes na Disney. Estou falando não só, né, Orlando, Los Angeles, Japão, mas é uma paixão que eu tenho, assim. Eu chego na Disney, tem muito a ver com inovação, né? Porque tem muito caso ali que sim. É, isso que eu ia te perguntar. Se é uma paixão pelo entretenimento ou é uma paixão pela teoria da gestão, pela cultura de gestão que eles têm, se é os dois, se junta tudo. É os dois. Então sim, toda vez que eu entro na Disney, ou quando eu começo a entrar ali na Disney, já volto a ser criança. Isso assim, não tem como, assim, eu me sinto criança. Fica até os fogos no final. Fogos tem uma história curiosa também. Já que a gente falou, né, da questão da cultura também, em Los Angeles, os fogos dele, não sei se já foi pra da Disney de Los Angeles. Só Orlando. Fica na montanha russa, né? Os fogos ficam lá na montanha russa que tem o rosto lá do Mickey ali. Eles fizeram ali, e todos os fogos, né, lá da Disney, ele é temático, né? Cada época é de um tema diferente. E na época que eu fui lá de Los Angeles, tá, o tema era o Walt Disney. Tá. E eu tinha já ido, né, algumas vezes para Orlando, eu tinha acabado de voltar do Japão, então eu tinha parado em Los Angeles. E aí ele tava falando do Walt Disney, assim, é engraçado, mas é real. Nos fogos eu comecei a chorar. Exatamente porque, assim, de novo, vou deixar um pouquinho do lado polêmico do Walt Disney, né? Mas assim, o que ele construiu, e a gente ficar imaginando, né, o sonho dele que ele construiu em vários parques do mundo, e que a cultura, aquele sonho que existe, é igual em todos os parques, é incrível. E aquilo lá, quando eu comecei a ver a história, né, isso por fogos, tinha a questão de luzes também. Nossa, aquilo me emocionou. Eu falei, caramba, eu tô aqui em Los Angeles, acabei de voltar do Japão, que foi a mesma coisa, já fui para Orlando. Cara, aquilo lá, assim, me encantou. Assim, até ficou emocionado aqui, só de lembrar. Então, assim, é um pouco, sim, da questão de inovação, é questão de voltar a ser criança. Eu tenho uma foto que eu gosto de mostrar nas minhas palestras, que é uma foto que eu tirei na Disney. E aí, quem já foi na Disney alguma vez vai saber que é difícil tirar uma foto com o Mickey. Né? Isso já é uma coisa super difícil, porque você tem uma fila enorme lá para conseguir tirar a foto do Mickey. Eu tenho uma foto do lado do Mickey, nessa mesma foto, a Minnie do meu lado, então assim, é muito difícil eu conseguir tirar a foto do Mickey e a Minnie juntos. Com o castelo no fundo. E aí a última coisa que é mais importante é que ninguém atrás nessa foto. Só vocês. Só a gente. Porque eu tive a felicidade de ir para um evento, né, do Gartner lá em Orlando, e eles fecham o parque. Quando eu soube que eles fecham o parque, assim, falei, nossa, preciso ir. E a primeira coisa que eu fui, assim, eu vi que o Mickey e a Minnie estavam tirando foto, não, eu vou pegar essa foto. Vou lá. A fila estava pequenininha, então ficou fácil, assim. E por isso que eu tenho orgulho de mostrar essa foto, que, assim, minha esposa até brinca, né? Porque na hora que eu tirei foto, eu já mandei para ela. Eu falei pra ela, assim, eu tô realizando um sonho. A foto dos dois com o castelo no fundo. Né? Mas realmente, assim, eu gosto muito dessa foto, eu gosto de mostrar que é um pouco de tudo que eu gosto, né? Inovação, a Disney, questão da cultura, questão de voltar a ser criança. Então, assim, realmente é uma foto que eu fico muito apaixonado e essa é para ter orgulho. Outro momento que eles fecham o parque, ou você tem a oportunidade, é quando tem a maratona lá, você corre dentro dos parques, né? E é meio que de madrugada. É que eu não sou maratonista, né? Mas é um bom motivo para começar, né? Verdade. Vai pegar os parques vazios, então começa a fazer correr a maratona. Verdade. Mas a Disney, cara, é um case de diversas coisas, né? De inovação e etc, como você falou. Mas um case de como uma empresa toca homens feitos, adultos, crianças, mulheres, de todas as culturas, etc., e emociona e traz essa experiência, né? essa sensação mais profunda no sentimento, que não tem nada que cativa mais vamos botar assim, até de uma maneira fria, um cliente, do que você capturar a emoção dele, né? E a Disney consegue isso. Então, e de novo, né? Como que eles conseguem fazer isso espalhado no... Do Japão... E essa é uma das coisas que as empresas às vezes têm essa questão, né? É uma empresa multinacional, eu não estou falando da Disney, é qualquer empresa, né? Multinacional. Pô, mas é difícil, né? Porque nos Estados Unidos é de um jeito, na Alemanha é de outro, no Japão é de outro. Pô, é tão difícil. Então, olha o case da Disney. Eu sei que é difícil, não estou falando que é fácil, mas é possível. Né? Então, de novo, para quem for qualquer Disney no mundo, você consegue ver exatamente o mesmo
Mesma cultura, mesmo clima, mesmas... Né? E eu estou falando de pessoas diferentes, inclusive que estão trabalhando lá, são pessoas diferentes, né? Então, assim, a cultura do japonês é de um jeito que é diferente do cara de Orlando, por exemplo. E para citar, né, eu gosto do Impossível porque lá a concorrência é menor. Então, já usamos a frase dele aí. Ale, vamos passar agora para a parte clichê aqui do podcast. Primeira delas é, cara, nessa tua trajetória aí de inovação e essa curta trajetória, já que você é um jovem, Sou jovem. cara, momento fuck up. Aquele momento assim que você compartilha com a gente uma escorregada, um erro, que te trouxe um aprendizado que você possa compartilhar com a gente. Traz esse momento fuck up aí da tua carreira pra gente. Eu vou pegar, inclusive, uma coisa que eu estava conversando hoje com algumas pessoas. Na minha carreira, de novo, né? Vamos entrar aqui a questão da startup, de empreendedorismo. Você não precisa achar que você precisa empreender. Não é obrigatório empreender. Claro. Existem perfis diferentes de pessoas. Tem gente que nasceu para trabalhar dentro de empresa e isso não é errado. Né? Você vai trabalhar dentro da empresa, você se sente bem e ok quanto a isso. Então você não precisa empreender. Então quando eu fui comecei a trabalhar muito, né, de grandes empresas, e aí sim eu falei assim, eu quero experimentar. Eu quero ir para uma startup e aí eu fui lá na Maneguru, que eu contei a história agora há pouco. Eu fui lá experimentar. Não deu certo. Foi um ano que também eu não me senti bem. Muito, eu acho que refletindo hoje, né, anos depois, foi porque eu vinha de uma cultura de empresas grandes, né, então foi aquele choque. Né, hoje é fácil falar, hoje é fácil falar porque você tem muitos cases, mas imagina também, há 10 anos atrás, eu trabalhar em grandes empresas, assim, o caso que eu falo é, cara, no meu primeiro dia em qualquer empresa, o que eu fazia? Fazia lá o onboarding. E aí chega na minha mesa, tem meu computador configurado, eu coloco o usuário e senha, um caderno, uma caneta da empresa, aquela coisa toda, né? Aqueles agrados. Quando a gente vai para uma startup, eu vivi isso, cara, no primeiro dia foi o seguinte, Ale, seu computador tá ali na caixa ali, pega, tem a memória ali, monta seu computador. Aquilo já me deu aquilo. Não, tudo bem, eu entendi, cultura de startup, mas isso foi um exemplo. Então isso aconteceu muito. Então, de novo, não quero dizer que isso é errado ou não. Mas, assim, para mim não funcionou naquela época. Isso foi ruim para mim, aí volta o que a gente falou do Fail Fast, né? Não foi ruim. Naquele momento, quando eu saí de lá, eu me senti fracassado. Falei, cara, como assim eu não me dei bem numa startup que está aí para crescer, tem possibilidade, tem oportunidade? Eu me senti muito mal ali. Só que depois a gente reflete isso daqui, e aí eu tenho essa reflexão, foi super aprendizado. Foi uma coisa que, assim, muito intensa naquele momento, mas que eu aprendi muito. Eu aprendi muito exatamente porque eu conversava com o investidor, comecei a entender um pouquinho mais sobre o investimento, comecei a entender um pouquinho mais como é a gestão de uma startup, comecei a entender mais, né, o dia a dia dessa questão, né, de que startup, as coisas mudam muito rápido. O case ali que eu sempre conto para as startups nas minhas mentorias, a nossa estratégia ali, no nosso primeiro mês, era lançar um site quanto antes, mas que depois de 2 meses a gente ia matar esse site e colocar outro logo na sequência. Isso é uma loucura do ponto de vista de uma corporação. Então, imagina eu vindo de grandes empresas, eu ouvi falar isso. Putz, legal. E essa segunda versão, inclusive... Só chega mais perto do microfone. Inclusive, a segunda versão... a ideia era assim, tem segurança aqui, tem toda a questão de não estar pronto para qualquer tipo de invasão? Não. Se tiver invasão, ok. O compliance vai aceitar do jeito que está. Velha história, né? Então, assim, era um outro pensamento. E hoje, quando eu reflito sobre isso, muito claro o quanto que eu aprendi. E dá para a gente utilizar isso no dia a dia. Então, sim, acho que foi uma coisa assim, bem ruim naquela época, mas eu acho que é uma reflexão acho que para todos aqui, né? Qualquer coisa. Eu vou complementar essa tua reflexão, dar um exemplo concreto que eu estava até te comentando aqui. Que antes de eu conhecer o mundo das startups, de entrar, eu era esse cara muito quadradão também, perfeccionista, advogado, né? Naturalmente é mais quadrado. E, cara, eu falei, quero fazer um podcast. Também estava Não chegou a ser um burnout, não, mas uma crise de ansiedade no final do ano passado, de que, cara, era aquela coisa assim,
preciso tirar esse projeto do papel, quero muito fazer, mas estou sem tempo, né? E não consegui e tal, então deixei coisas de lado, foco é dizer não, né? Então disse não para algumas coisas, fui me ajeitando e tal, e fui fazer. Só que fui fazer na raça, né? Na cara e na coragem. Que é totalmente diferente do perfil que você tinha, né? Que é totalmente diferente do perfil que eu tinha. Então, antes, esse podcast não teria saído do papel até hoje, né? Porque eu ia querer comprar os melhores equipamentos, a câmera perfeita, os microfones perfeitos, os melhores isolamento acústico, e etc. e tal. E eu aprendi que não. Vamos experimentar, vamos ver se vai dar certo. Se der certo, vai evoluindo. Se não der, não deu, aprendeu, tudo certo. Então, até por isso que quem está acompanhando desde o primeiro, acho que esse que a gente está gravando, se eu não me engano, é o 12º, vai vendo a mudança de cenário, que a gente está num estúdio profissional em São Paulo, e etc, né? É justamente isso, cara. É uma cultura completamente diferente, não tem problema você errar. Tem uma frase famosa também, né, do ecossistema de startup, que é: se você não tem vergonha do seu primeiro MVP, você demorou demais. Exatamente. E é exatamente isso, né? Eu também vou contar aqui, né? E aí já vou me entregar, né? Se entrar no Instagram da Innovate, as primeiras postagens, eu tenho super vergonha do que tem lá. É isso. Eu tenho super vergonha. O que eu coloquei lá? Mas é isso. Né? A gente tem que lançar quanto antes, entender o mercado e vai ajustando. Exatamente. Cara, você meio que já respondeu essa pergunta, né, junto com o teu FACAP, mas eu costumo, quando eu recebo CEO de startup, eu costumo perguntar o que é ser CEO de uma startup. E a pergunta que eu iria te fazer é exatamente essa: como é sair do mundo corporativo, de multinacional, e vir para uma startup? Né? Você já falou sobre esse choque de cultura, digamos assim. Mas que mais? Tem mais alguma coisa aí que você queira compartilhar com a gente, dessa diferença? Eu acho que tem muita diferença, né? Porque é a questão da cultura, mas é a forma como você vai gerir também. Porque a gente não está falando mais de, por exemplo, 5 mil, 10 mil pessoas. A gente está falando ali de 30, 50 pessoas. Às vezes até menor, 10 pessoas. É uma questão, exatamente como a gente falou, né? Que as coisas acontecem muito rápido. E eu gosto muito de fazer a comparação, né? Não é ser rápido, mas é você se adaptar muito rápido. Exatamente. Que é diferente, né? Por exemplo, eu gosto de contar a história. Quem que é mais rápido em 5 quilômetros em uma linha reta entre um navio e um caiaque? O navio é mais rápido porque ele tem motor numa linha reta. Mas em um rio cheio de curva, o caiaque é mais ágil. Né? Ele se adapta muito mais rápido. E o mercado é cheio de curva. O mercado é cheio de curva. Startup, normalmente, consegue ser mais ágil por isso. Né? Porque ele não é aquele transatlântico. Então, para uma pessoa que sai, né, do corporativo, essa mudança de mindset que tanta gente falou aqui no dia de hoje. Porque se ele ainda tem aquele mindset, não, putz, é daquela forma, né, preciso pedir uma autorização para não sei quem, compliance, não vai funcionar. É um outro mindset. Então, esse choque, né, para quem está preparado, e a minha preparação acho que foi um pouco, né, de novo, dentro da minha experiência, teve sim um choque, mas foi uma coisa, foi acontecendo aos poucos. Pode ser diferente de uma pessoa que é um CEO de uma grande empresa, que está terminando ali, está na fase final lá da sua carreira, depois de fazer muita coisa e quer trabalhar com uma startup. Pode ser diferente. Pode ter esse choque aqui. Porque é realmente uma outra forma, é um mundo novo. E a gente está falando também de gerações, né? Para quem tá antenado, a gente está entrando no momento em que na mesma mesa vai ter 5 gerações diferentes. E numa startup vai acontecer isso. Sim. Uma empresa também. Mas quem está como executivo, como está um CEO, ele não tem um contato direto. Né? Então por isso que é realmente uma outra forma e assim, todo mundo tem que se preparar. E aí é impressionante como a gente vê isso, o reflexo de como as startups têm que se organizar de uma maneira diferente, né? É mais horizontal, é descentralização, é o vesting, stock option para todo mundo, para quase todo mundo, né? É o cara que fica ali 2 anos e está tudo bem, é o cara que sai para outra, é um que viaja para fora e vem, vai e volta,
que era inimaginável há poucos anos atrás, né? Exatamente. Como que a cultura das gerações se reflete nas organizações É também. tal do Anywhere Office, né? Que antigamente tinha que ir para o escritório, né? Agora ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Exatamente. É o nômade digital, porque ele também pode trabalhar em... É um mundo Flexibilidade de horário, não tem mais horário, você só entrega... É você ter uma equipe que tem uma pessoa aqui no Brasil, mas tem nos Estados Unidos, tem na Índia. Isso, eu tenho um cunhado, vou mandar um abraço para ele, o Dudu, que ele é gerente de projetos. E aí ele estava me contando uma vez que ele estava tocando um projeto, que é uma empresa do Vale do Silício, fundada por um brasileiro no Vale do Silício, contratou ele para gerenciar uma equipe e a equipe tinha gente do mundo inteiro. Eu falei, cara, que genial isso. Cara, Dudu, funciona? Funciona. Funciona. Todo mundo ali fala inglês, né? Acho que ele usava o Scrum, ele é Scrum Master e tal, né? E toca e vai. Cara, isso é ficção científica praticamente, né? Exato. Maravilhoso. Cara, e o momento agora que eu sou aquele host abusado, que eu falo assim, cara, traz um livro aí para mim, indica um livro pra gente. Sempre faço essa brincadeira para que a gente tenha uma mecânica de indicação de livro, né? Do convidado poder trazer livros e indicar e falar o porquê que ele acha que esse livro é interessante. Então, o que você trouxe aí pra gente? Eu trouxe 3 livros. Pô, olha aí, Over Delivery. Então, na verdade, assim, eu pensei muito em alguns livros, né? Mas a primeira, já que a gente está falando muito de inovação, essa daqui foi dos primeiros livros que eu gostei quando eu falo de inovação, que são os 10 tipos de inovação. E eu gosto muito dele pelo fato dele trazer muito exemplo. Né? Ele fala dos tipos de inovação e ele traz esses exemplos também para começar a tangibilizar. Acho que é legal, assim, para quem está começando a entender um pouquinho mais de inovação, vale a pena dar uma lida. Essa é a primeira dica que eu dou. A segunda, que eu gosto muito de comentar quando dou essas dicas de livro, eu gosto de falar de autores brasileiros, né? Porque não é só, né, lá fora que tem muita coisa boa. Então eu trouxe 2 aqui. A primeira delas, né, de um grande amigo meu, do Léo Carrareto, Disrupt-se, que é um livro que inclusive eu tenho aqui dedicatória dele, né? Então eu gosto muito da forma como ele escreveu esse livro. Inclusive eu conheço toda a história como que ele escreveu esse livro, que ele estava lá perto já da entrega do livro, mas tinha muita coisa ainda para escrever. Ele ficou num quarto lá do hotel, então para conseguir terminar, acho que vale a pena também ler esse livro aqui, Disrupt-se. E a outra, que acho que aqui tem muito a ver com o que a gente falou e muito o que a gente tem em comum aqui, que é o aprendizado e o tal do lifelong learning, né, que o aprendizado é pro longo da vida, dá essa dica aqui do livro do Conrado, que também é um outro grande amigo meu, e ele também foi embaixador da Singularity aqui do Chapter São Paulo, e ele é um especialista em lifelong learning aqui no Brasil. E é um livro também super bacana, é fácil de ler, então fica essa dica também do terceiro livro e 2... Né, dos 3 livros, 2 de autores brasileiros. E, cara, esse conceito lifelong learning é sensacional. Sensacional. É um pouco o mundo que a gente vive, né? Esse aprendizado constante. Eu sempre ouvi quando escolhi ser advogado, vai ter que estudar pro resto da vida, né? Tem que ficar se atualizando, tá? Aquela mentalidade meio assim, mas, cara, aí, olhando sobre outro prisma, que maravilhoso. Né? Aliás, posso só contar uma outra historinha que depois daria para fazer um outro podcast. A minha primeira formação, e eu não te contei isso aqui, tá, Salvador? A primeira formação foi em turismo. Eu sou turismólogo, me formei, trabalhei 5 anos na área fazendo evento esportivo. Depois eu fiz minha segunda graduação, que foi em tecnologia. Então eu saí, mudei completamente. E aí foi uma das coisas que assim, eu agradeço até hoje, né? Quando eu não estava... Eu sempre gostei da área de turismo, mas assim, eu não estava tão apaixonado. Eu falei, deixa eu fazer tecnologia. E fui falar com minha mãe, né? Claro. E a minha mãe falou assim, não tem nenhum problema. Depois que eu agradeço até hoje. Ela falou assim, não, isso aqui é um aprendizado para você. Não tem problema. E assim, de novo, agradeço, porque não é todo mundo que tem essa oportunidade de fazer 2 graduações. E a resposta padrão dos pais é assim, não, agora já fez, vai até o fim, agora te vira e tal. Então foi né, já falando dessa questão de aprendizado, eu fiz tecnologia, depois eu mudei um pouquinho mais, né, fui para gestão, fui trabalhar com inovação, mas veja que como que é a nossa carreira, a nossa vida, né? Eu comecei em turismo, eu sou turismólogo. Cara, você é o segundo convidado, inclusive o podcast anterior com o Stefano, que a gente chega a essa conclusão. Que olhando para trás, de trás para frente, na verdade,
como os caminhos da vida e da carreira vão se moldando para você chegar onde você está e que parece que foi planejado. Você olhando de trás para frente, parece que foi planejado. No caso dele, ele é o cara perfeito para ser um gestor de corporate venture capital. Né? Porque ele é um cara que trabalha com inovação, com tecnologia, mas a base dele é mercado financeiro. E o teu, você foi trabalhar com grandes corporações, depois foi mentorar startups, e aí inovação aberta, inovação corporativa. Nada se perde, né, em termos de conhecimento. Nada se perde. Você vai se moldando e era uma das coisas que me afligia muito também. Eu sou economista e advogado. E como eu fiz as duas faculdades juntas, eu ficava me ressentindo de não poder estagiar. Né? Cara, não dava tempo e etc. E ao longo da carreira eu sempre fiz duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, quando eu estava me formando em economia, eu abri uma cafeteria, estava estudando direito e me propus, cara, eu nunca vou ser um especialista, eu sou generalista. E hoje eu adoro ser generalista. Sim. Eu adoro ter essa visão. Claro que eu tenho uma vertical no direito, startups, empresarial, mas eu tenho uma horizontal que me ajuda demais e isso é sensacional. E eu agradeço muito a ter feito isso lá atrás também. Né? Porque a gente vivia, ou ainda veio no mundo especialista, mas, cara, eu gosto de brincar, é o médico que opera só a unha do dedinho mindinho da mão esquerda. Se for da direita, já é outro especialista. Sim. Mas você perde uma visão de mundo muito grande. Exato. Né? E no teu caso, lidando com, apesar de serem startups, cada uma é um ramo diferente. Você tem um background de fintechs, de bancos, etc. Mas você trabalhou mentorou uma de vaquejada também. Exato. Isso aí. Health Tech é um mercado que sim, eu sou especialista, mas eu estou ali como advisor de uma startup de health. É isso. Mas só para complementar, essa questão de mudança na carreira, né, ao longo da vida e as coisas que vão acontecendo, está em uma das minhas palestras lá também. E é engraçado porque assim, eu faço a provocação, né, para o pessoal da palestra. Pessoal, quem aqui teve uma mudança igual a minha da carreira? Ou começou com uma graduação e desistiu e foi fazer outra, ou fez uma e fez depois outra, ou fez uma graduação e hoje trabalha com outra coisa. É incrível como assim, umas 80% das pessoas realmente mudaram ali no meio do caminho. Tudo isso? Tudo isso. Que legal. E assim, o único não, né? Mas o público que normalmente não troca é tecnologia. O cara começa a tecnologia, termina com tecnologia. Normalmente em palestra para pessoal de tecnologia não funciona essa daqui. Entendi. Mas para restante realmente acaba tendo essa mudança na carreira. Entendi. Cara, Ale, brigadão. Adorei o bate-papo. A gente está se conhecendo presencialmente aqui, sim, né? Obrigado pelas trocas aí que a gente já teve ao longo da pandemia. Obrigado por estar aqui. Vamos marcar outra. Você deixou um convite aí para ir na sua casa também conhecer o uísque de laboratório e o japonês. E para a gente marcar outros podcasts também. Brigadão. Agradeço aí a turma também. Lembrando, gente, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Os links para esses livros aqui vão estar aí na descrição. Se você comprar pelo link da descrição, vai estar ajudando o canal também. Então, dá essa força. Obrigado demais. Eu te agradeço. E, poxa, muito legal e parabéns também, né? Você acho que terminou aqui, né? Essa questão generalíssima, não é à toa que você está aqui em vários episódios com pessoas diferentes. Então, parabéns aí pelo seu lado também. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.